Sejam bem-vindos a mais um episódio do Investindo com Yuri. Aqui eu ensino o caminho para você investir com segurança e fazer o seu dinheiro render mais. Eu sou Yuri Wagner e o tema de hoje é: por que investir seu dinheiro? Vale a pena mesmo investir? Então vamos lá. Primeiro de tudo, é preciso entender que investir é fazer o seu dinheiro trabalhar por você enquanto você faz qualquer outra coisa da sua vida, inclusive trabalhar. Então, enquanto você está vivendo sua vida normalmente, o seu dinheiro está paralelamente trabalhando por você, gerando uma fonte de renda passiva para você, gerando um patrimônio para você, construindo mais ativos para que você tenha mais liberdade, certo? É como se você tivesse um cofre mágico na sua casa, que ele aumentasse a quantidade de dinheiro que você coloca dentro dele. Então imagine que tem um cofre na sua casa que você coloca R$ 1.000 e quando você vai olhar 6 meses depois, um ano depois, ele tem ali R$ 1.200, R$ 1.500, R$ 2.000. E aquele cofre, sempre que você coloca mais dinheiro nele e espera mais tempo, maior vai ser o valor que vai sair dele, certo? Então, quem não iria querer ter um cofre desse, né? E simplesmente você abre mão de ter um cofre desse, que qualquer pessoa poderia ter, somente porque você não tem o conhecimento para começar a investir. No momento que você cria esse conhecimento, você ganha um cofre onde você pode colocar dinheiro, e quanto mais dinheiro e mais tempo você deixa, maior vai ser o resultado que vai sair daquele cofre, certo? E então, investir, importante entender também o que não é investir. E investir não é você apostar cegamente em ativos da Bolsa de Valores, né? Comprando ações, comprando fundos imobiliários perigosos, arriscados e perdendo dinheiro simplesmente por fazer o que você não sabe, tá bom? Investir também não é você investir no fundo de banco, você colocar dinheiro no fundo de banco ou até na previdência privada que você não sabe exatamente como funciona, né? Algumas previdências, alguns fundos que você não tem conhecimento suficiente e você acaba colocando lá e perdendo muito dinheiro por taxas e com a baixa rentabilidade, uma rentabilidade que às vezes fica igual ou até mesmo pior do que a da poupança. Tá bom? Então investir não é isso, não é colocar dinheiro em locais arriscados e também não é colocar dinheiro nesses investimentos de bancões, né? Que nada de errado com eles, né? São investimentos que os bancos oferecem, mas cabe a você tomar a decisão se aquilo é melhor para você. E muitas vezes não é, simplesmente porque você tá rendendo o seu dinheiro menos do que a poupança e pagando ainda muitas taxas em relação àquilo, tá bom? Então, por falar nisso, se você tem dinheiro na previdência privada, se pergunte o seguinte: você sabe quanto aquele dinheiro rendeu nos últimos 12 meses? Ou nos últimos 24 meses, ou nos últimos 36 meses, se você não sabe disso, está na hora de você procurar saber. Porque quanto mais tempo você espera com aquele dinheiro que pode estar rendendo muito pouco, pior vai ser para a sua rentabilidade no futuro. E muitas vezes, se você deixa de descobrir isso, você acaba se arrependendo daqui a 30 anos, quando você vê que o seu dinheiro na previdência privada acabou virando muito pouco para você. E não te dá a tranquilidade que você queria ter quando se aposentasse, tá bom? Então, conheço casos de pessoas que deixaram muito dinheiro na poupança por vários anos e aí lá na frente se arrependeram de ter deixado lá, podendo ter colocado em outros investimentos que fariam o dinheiro delas render mais e inclusive com mais segurança, tá certo? Então, investir também não é só para quem quer ter alto retorno, quem quer ter uma rentabilidade maior, muito acima da média e está disposto a correr grandes riscos. É também para quem é mais conservador e quer proteger seu dinheiro, quer proteger seu patrimônio e fazer ele render mais sem abrir mão dessa segurança. Investir também pode ser para quem quer simplesmente. Então, investir, resumo da história, né? Investir pode ser tanto para quem quer crescer, aumentar seu patrimônio, fazer seu dinheiro render mais, criar mais liberdade no futuro, possuir ativos, poder viajar mais no futuro, não se preocupar com a aposentadoria, não se preocupar em ter que trabalhar até tantos anos, não se preocupar com a previdência a ser adiada mais um pouco, né? Inclusive, estava conversando com uma pessoa hoje que ia se aposentar, a planejada era se aposentar aos 60, vai se aposentar aos 65 agora, com a nova mudança na Previdência. Então, se você depende do governo, se você não se planeja, não planeja seu futuro, inevitavelmente você vai ficar correndo o risco de o governo alterar alguma coisa na Previdência, ao mudar o tempo que você tem que passar trabalhando para você poder se aposentar e ter um dinheiro que muitas vezes não é nem suficiente para seus gastos mensais, né? Já mencionei em outros vídeos que tem um estudo da Ambima, onde eles perguntaram para pessoas que já se aposentaram e para pessoas que não se aposentaram se eles achavam que o gasto deles iria subir depois de se aposentarem, e no caso das que já se aposentaram, perguntaram para elas se os gastos delas subiram. E das pessoas que não se aposentaram, elas disseram assim: meu gasto vai cair quando eu me aposentar, porque eu não vou querer mais sair tanto, eu não vou mais querer viajar tanto. E as pessoas que se aposentaram falaram o contrário, que os gastos delas subiram. Ou seja, elas começaram a gastar mais com remédio, elas começaram a gastar mais com tratamento, com saúde, né? Então, a impressão que a pessoa que não está aposentada tem, muitas vezes, é que ela vai viver sempre com saúde, que não vai ter problema, que o gasto dela não vai subir. E a prática, a realidade dessa pesquisa mostrou que as pessoas que se aposentaram acabaram aumentando os seus gastos e a sua renda diminuiu. Então isso acabou fazendo com que houvesse um desencontro entre a perspectiva e a realidade que elas acabaram tendo quando se aposentaram, certo?
Então, por isso que é importante você investir, porque tanto pode ser para você blindar o seu dinheiro, para você proteger o patrimônio, como também se você quer ter uma rentabilidade maior e também se você quer juntar as duas coisas. Você quer proteger parte do seu patrimônio, mas está disposto a separar parte dele para fazer render mais, certo? Então, por que vale a pena você começar a investir? Pense o seguinte, os homens mais ricos do mundo, Jeff Bezos, Elon Musk, Warren Buffett, Bill Gates, o que é que essas pessoas e tantas outras delas têm em comum? Das duas, uma. Ou elas têm empresas, ou elas têm terras, entenda terras por imóveis, certo? Então essas duas coisas são as que caracterizam a maioria das pessoas ricas, ou elas têm empresas, ou elas têm imóveis. E isso não é coincidência. Se você for olhar na história da humanidade, tanto os maiores empresários do mundo, né, historicamente falando, como até figuras bíblicas, eles possuem grandes terras, vastos negócios, certo? Então isso não é coincidência. Atualmente tem uma maneira mais fácil de você adquirir terras, adquirir patrimônio, adquirir imóveis, que é através dos investimentos, tá bom? Que nós vamos falar mais na frente. Mas pensa o seguinte, quando a gente vai falar de investimentos, quando a gente vai falar de ações, por exemplo, né? Ações são a menor parte de uma empresa. Então essa maneira mais fácil de você investir numa empresa é você não precisa necessariamente abrir uma empresa para investir nela. Você pode investir nas maiores empresas do Brasil e do mundo através da Bolsa de Valores. E imagine na seguinte hipótese, que você investe em 10 empresas, 10 boas empresas, e que apenas uma delas multiplique o seu dinheiro investido por 20. Se uma delas, você investiu em 10, apenas uma delas multiplicar o dinheiro dela, o dinheiro que você investiu por 20, o que você vai ter de rentabilidade é de 2 vezes o que você investiu, certo? Ainda que todas as outras 9 venham a falir, você vai ter multiplicado o seu dinheiro por 2. Isso é o mínimo que você vai ter se o seu dinheiro tiver investido em 10 boas empresas e 9 virem a falir, apenas uma dê certo. Mas é claro, a probabilidade que todas as 9 venham a falir é muito baixa, especialmente porque a gente está falando de boas empresas. A gente está partindo do princípio que você analisou os negócios, viu os resultados das empresas, viu se elas têm vantagens competitivas, se tem proventos consistentes, decidiu investir, escolheu aquelas 10 que você confia e aí você investiu nelas, certo? Então você tem essa possibilidade de multiplicar o seu dinheiro várias vezes e o seu risco máximo é perder o capital investido. Você não perde mais, você não fica devendo dinheiro. Se você investe 10 mil reais, você não corre o risco de ficar devendo 20 mil reais depois. O máximo que você pode perder é zero e o máximo que você pode ganhar é infinito, certo? Isso é convexidade. É quando o máximo que você pode perder é limitado a 100% e o máximo que você pode ganhar é ilimitado, certo? Isso é ter convexidade. E quando você investe em bons negócios, você tem essa convexidade e essa alta probabilidade de que alguns deles deem altos retornos e que gerem, de maneira geral, uma grande rentabilidade para você, certo? E é importante dizer também que ao longo do tempo, as ações se provaram como o melhor investimento da história, inclusive quando comparados com a renda fixa, quando comparados com o ouro e comparados com o dólar, certo? Tem estudos que mostram a rentabilidade de ações em mais de 200 anos nos Estados Unidos, em que elas superaram em muito a rentabilidade do ouro, do dólar e de investimentos de renda fixa. Aí você diz assim, poxa, Yuri, mas isso é nos Estados Unidos e no resto do mundo. E também tem outro estudo no resto do mundo, em mais de 100 anos, em que se verificou que a rentabilidade das ações superou a de qualquer outro investimento. Yuri, por que isso acontece? Porque as empresas, elas sempre avançam, não importa o que aconteça no mundo. Se você pegar períodos suficientemente longos, como mais de 10 anos, você vê que os negócios avançam sempre para frente. Então, por exemplo, por mais que tenham empresas que hoje não existam mais, que foram substituídas por novas empresas como Google, como Apple, como Facebook e fecharam empresas anteriores, a economia como um todo continua avançando. Por isso que as empresas, de maneira geral, né, que a gente não está falando de uma ou duas especificamente, mas as empresas, de maneira geral, continuam avançando. E isso, como eu falei, sempre avançam progressivamente ao longo dos anos, você pegando diversos cenários. Se você pegar cenários de guerra, cenários de pandemia, como aconteceu em 2020, pegar cenários da grande crise mundial ali 1929, depois disso, mesmo com aqueles cenários do que o pior que poderia ter acontecido, aconteceu, né? Cenários de guerra, cenários de crise, cenários de pandemia. Mesmo com isso, as empresas superaram a crise que aconteceu e continuaram avançando. Muitas fecharam, mas várias novas abriram, várias novas engoliram as antigas e a economia como um todo sempre acaba avançando, certo? Então, parte do princípio que a economia sempre vai avançar no longo prazo e no curto prazo sempre vão haver oscilações. Então, a gente viu essa crise agora, 2020, acontecer. Várias oportunidades surgiram nos negócios, na bolsa de valores, nos fundos, nas ações, nos fundos imobiliários e até no mundo físico, né? Imóveis que ficaram uma pechincha, ficaram muito mais baratos e diversos outros investimentos que se tornaram ainda mais vantajosos, se tornaram verdadeiras barganhas
porque simplesmente as pessoas que souberam aproveitar aquele momento de crise compraram quando o mercado estava em baixa e aproveitaram para fazer muito dinheiro, certo? Então, como eu falei, ao longo do tempo as ações, o mercado ele sempre avança, tá certo? Os imóveis também tendem sempre a avançar, por quê? Porque é impossível você produzir novas terras. Então, por mais que você tenha um determinado pedaço de terra, você vai ver que por mais que você possa construir verticalmente, construir imóveis, você vai ver que eventualmente as terras, principalmente as terras mais valorizadas, elas sempre vão sendo ocupadas e o preço delas sempre vai subindo mais, certo? A população cresce e não é possível construir novas terras, especialmente novas terras férteis, novas terras com boa localização. Então isso faz com que os imóveis sempre tendam a se valorizar também no longo prazo, mas é claro que nesse caso é um pouco mais incerto do que as ações, porque as ações, como eu falei, é a economia em si, são as empresas, são os mercados, são as nações que estão progredindo, porque a civilização está sempre progredindo, certo? Bom, e se você quer proteger seu patrimônio, não quer necessariamente aumentar, não quer fazer seu dinheiro render muito mais, você quer simplesmente ter mais segurança, também é possível você investir. E você pode separar a parte dele com esse objetivo de investir e ter mais segurança, certo? E como investir também pode te fazer pagar menos. Por exemplo, quando você quer comprar alguma coisa, imagine que você vai comprar uma passagem. E aquela passagem você pode parcelar em até 10 vezes, certo? Só que quando você parcela em 10 vezes, você vai pagar um valor X. Vamos dizer que a viagem seja 10 mil reais. Você vai parcelar em 10 vezes, você vai pagar R$ 1.000 por mês. Mas se você pagar à vista, você tem um desconto de, por exemplo, 10%. Então, nesse caso, você pagaria R$ 9.000. Ou seja, se você tiver dinheiro separado ali, né, que você tenha investido, planejado para aquela viagem, por exemplo, ou às vezes nem planejado para aquela viagem, mas simplesmente separado e investindo, rendendo em algum lugar, você tem a possibilidade de usar aquele dinheiro para pagar aquela viagem, vai pagar menos e vai usufruir tão bem quanto uma pessoa que vai parcelar, só que você vai pagar o equivalente a menos juros, certo? Dá outro exemplo, um exemplo real. Tem um amigo meu que estava olhando uma pós-graduação, ele estava com interesse em fazer uma pós-graduação, e a pós-graduação à vista custava R$ 12.500. Só que ele tinha a possibilidade de parcelar. Ele iria parcelar em 700, em 24 vezes de R$ 700, que daria ao todo R$ 16.800. Então, ele tem a opção de pagar à vista 12.500 ou parcelar em 24 vezes de R$ 700, pagando ao todo 16.800. Então, nesse caso, ele ia pagar um juros altíssimo, de mais ou menos 2,51% ao mês, certo? Que é um juros muito alto, se ele parcelasse. E se ele pagasse à vista, ele ia ter um desconto muito maior. Então, não há investimento seguro no Brasil que renda mais ou menos 31% ao ano, que era o que esse investimento ia acabar, que era o quanto ele ia pagar de juros por ter parcelado essa pós-graduação. Então, não há investimento seguro no Brasil que pague isso. Ou seja, como ele tinha investido, como ele tinha dinheiro separado, ele teve a possibilidade de pagar muito menos do que outras pessoas que acabaram parcelando essa compra, essa pós-graduação, certo? Então, ele economiza muito dinheiro, ele paga muito menos juros e ele compra coisas à vista que geralmente faz com que ele pague um menor valor. Nem sempre isso é verdade, nem sempre pagar à vista é melhor, mas em muitos cenários, especialmente quando você sabe calcular a taxa de juros do que você está pagando, você consegue pagar muito menos, certo? Então, quando a gente fala em investir para crescer seu patrimônio, para fazer o dinheiro render mais, tem algumas possibilidades que são melhores. Então, como eu falei, os maiores investidores do mundo, as pessoas mais ricas do mundo, elas têm imóveis e têm empresas, certo? Eles têm terras e têm empresas. Então, se a gente for investir como elas, que inclusive é a maneira mais adequada, se você quer ter um maior retorno do seu investimento, então a maneira mais prática de você possuir empresas e você possuir imóveis é você investir através de ações e fundos imobiliários aqui no Brasil, certo? Então, quando você investe em ação, você está investindo na menor parte de uma empresa, você está comprando a menor parte de um grande negócio. Então, é melhor você abrir sua própria empresa, seu próprio frigorífico, ou você investir em ações da BR Foods, por exemplo. E aqui não é nenhuma indicação de compra, estou só dando um exemplo que você pode já investir num negócio formado, com gestores, com toda a cadeia de produção bem montada, né? Ou você pode abrir por conta própria o seu negócio. E um deles é mais fácil que o outro, inegavelmente. Vai ser muito mais difícil você abrir o seu negócio do zero e transformar ele no império e abrir sua ação na Bolsa de Valores do que é você simplesmente investir numa ação com menos de R$ 30, certo? Então, o caminho mais fácil de você se tornar sócio de grandes empresas é você investir em ações dessas empresas. E a maneira mais fácil de você se tornar proprietário de grandes imóveis não é você comprar um terreno e construir um shopping center. É simplesmente você comprar cotas de um fundo imobiliário que possua vários shopping centers
onde você está diversificando seus investimentos, você tem segurança e você tem receita previsível, certo? Então essas são as maneiras mais práticas. Quando a gente fala de investir em empresas, a gente tem 3 opções. A primeira delas são ações, a segunda são ETFs, que vem do inglês Exchange Traded Funds, que são fundos de renda, são fundos de índices, ou seja, eles respeitam algum índice que existe no Brasil ou fora do Brasil. Então, por exemplo, tem o principal índice brasileiro, é o Ibovespa. Ele é o índice da Bovespa, antiga Bovespa, que é a atual B3, certo? Então, esse índice ele pega as principais empresas do Brasil, coloca num fundo, e aí o seu dinheiro oscila de acordo com a rentabilidade daquele fundo. Mesma coisa tem o IFIX, que é um índice de fundos imobiliários. Então, ele pega os principais índices, os principais fundos imobiliários, forma um índice, forma um fundo passivo e o seu dinheiro oscila de acordo com aquele fundo. É isso que faz um ETF, tá bom? E tem também os BDRs, que é o Brazilian Depositary Receipt, que é como se fosse o equivalente, é um certificado de um investimento no exterior. Então, por exemplo, você pode investir em ações da Alibaba, que é uma empresa chinesa, através do BDR. Você pode investir em ações da Apple, da Amazon, da Microsoft e de várias outras empresas que são negociadas nos Estados Unidos ou em vários outros países do mundo através de BDR. Certo? Essa é uma maneira de você diversificar seus investimentos em dólar também. Porque por mais que o dinheiro esteja em real, você está colocando parte dele ligado ao dólar, dolarizado. Certo? Então isso faz com que a oscilação do dólar também mude o preço daquele BDR. Então se o dólar sobe muito, o preço daquele BDR, mesmo que a ação se mantenha a preço constante, o preço daquele BDR vai subir muito, porque justamente ele está ligado ao dólar. Então, pronto, essas são as principais maneiras de você investir em ações e as principais empresas, no caso, e as principais maneiras de você investir em imóveis é através de fundos imobiliários, que são fundos que possuem imóveis na sua carteira, né? Sejam tanto imóveis físicos como equivalente a recebíveis de imóveis. Então, enfim, investimentos ligados ao ramo imobiliário, que são ligados a recebíveis que estão de dinheiro que está sendo usado no mercado imobiliário, certo? Então, quando você investe em um fundo, como por exemplo um fundo de tijolo, ele é um fundo que possui imóveis reais. Então, ele pode possuir um galpão logístico, que está sendo alugado para a Amazon, para a Magazine Luiza, para servir como centro de distribuição para essas empresas. Você pode investir num fundo imobiliário que tenha shopping centers, e nesse shopping vão ter várias lojas, e aí cada uma dessas lojas paga aluguel para o shopping, e o shopping repassa os valores desses aluguéis para o fundo, e aí você que é cotista desse fundo, que investiu ali R$100, talvez até menos, é possível você começar em fundos imobiliários, você está recebendo rendimento mensal daquele investimento que você fez, certo? Já se o seu objetivo é se proteger seu dinheiro, tem outros investimentos que são mais adequados. O primeiro deles, primeiro de cara, é importante dizer que vão ser investimentos de renda fixa. Então, por exemplo, se você tem o interesse em proteger o seu dinheiro para curto prazo, o investimento que você deve fazer é no Tesouro Selic, porque ele é o investimento mais seguro do Brasil e atualmente ele está rendendo 10,75% ao ano em valores brutos. Em valores líquidos ele vai render um pouco menos porque tem a questão do imposto de renda, certo? Que vai de 15% a 22,5%, dependendo de quanto tempo você deixa lá, tá bom? O mínimo é de 15% que você vai pagar nesse investimento. E ele é o investimento mais seguro do país, você consegue fazer através de qualquer corretora, você consegue comprar títulos do Tesouro Selic. Outra opção, equivalente ao Tesouro Selic, é um CDB de liquidez diária, ou seja, que você possa retirar o dinheiro quando você precisar e que renda 100% do CDI, certo? E outra opção é uma conta corrente remunerada que também renda 100% do CDI, que te permite tirar o dinheiro quando você precisar, como é o caso do dinheiro que você deixa no Nubank. Já se você procura um investimento para fazer a médio e longo prazo de renda fixa, a melhor opção seria um investimento que seja IPCA+. Mas, Yuri, o que é IPCA+? IPCA, né, é o índice que reflete a inflação no país, no Brasil, no caso. Então, o IPCA, no ano 2021, por exemplo, ele foi de pouco mais do que 10%. Então, essa foi a inflação dos principais produtos para o consumidor no Brasil. Então, ele pega a média ali de gasolina, pega a média de alimentação, pega a média de água, de energia e por aí vai. Então, ele pega a média desses custos do brasileiro, faz a média ponderada em relação ao que o brasileiro gasta mais. É em gasolina, então o aumento da gasolina vai ter um peso maior no IPCA. O que é que o brasileiro gasta menos? Não sei, talvez seja em lazer. Então, lazer vai ter um impacto menor no cálculo do IPCA. Então, esse cálculo é feito dessa maneira, levando em consideração o que o brasileiro gasta mais, o que subiu mais em cada um desses critérios, e aí é feito o cálculo do IPCA. E os investimentos que rendem IPCA+, eles rendem IPCA, que é esse índice de inflação, mais alguma coisa. Então, IPCA mais 5%, por exemplo, ele rende
o IPCA, né, que foi no caso no ano 2021, por exemplo, foi 10%, mais 5%. Então ele rendeu em 2021 15%. Aí você diz, Yuri, então sempre vale a pena colocar o dinheiro no IPCA, independentemente se é curto prazo ou longo prazo. E não necessariamente. Primeiro e principal motivo, porque se a inflação ela cai muito, né, se ela cai por algum motivo, então o seu dinheiro não fica... você pode colocar num Tesouro Selic, por exemplo, o seu dinheiro ele vai render mais do que ele renderia no IPCA+, certo? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, que é o mais importante, um título do IPCA+, ele oscila muito entre hoje e o vencimento que você vai deixar seu dinheiro. O que é o vencimento, Yuri? O vencimento é o momento que aquele título acaba. Então, se o título acaba, por exemplo, em 2025, você teria que deixar o dinheiro até 2025, ou, se você tira antes, você corre o risco de tirar menos do que foi combinado com você. Então, você só vai ter certeza que ele vai render o que ele te prometeu render, né, se você esperar até o vencimento, que é aquela data que o investimento vai acabar, tá certo? Então, por isso é melhor você, se tem o objetivo de colocar o dinheiro para curto prazo, colocar no Tesouro Selic e não no IPCA+. IPCA+, somente se for médio ou longo prazo. Entenda médio ou longo prazo, tudo que seja acima de 3 anos, certo? Outros investimentos que são interessantes para quem quer proteger seu patrimônio no longo prazo. Também tem a opção de você investir em imóveis, e aqui entenda tanto fundos imobiliários como imóveis físicos mesmo como, por exemplo, comprar apartamentos na planta, né? Comprar imóveis em regiões que costumam se valorizar ao longo de vários anos. Então, essa é uma maneira também de você proteger seu dinheiro no longo prazo. Outra maneira é você investir em ouro. Yuri, por que ouro? Porque ouro, antigamente ele funcionava como principal meio de troca. E até hoje ele serve como reflexo da inflação. Como assim? Ele é como se fosse o ativo que você investe com o único objetivo de se proteger contra a inflação. Porque a inflação é o quê? O principal fator que causa a inflação é você multiplicar o dinheiro, né? Você imprimir mais dinheiro, você gerar mais dinheiro. Em 2020 nós temos um surto de inflação no mundo todo, principalmente nos Estados Unidos e no Brasil, por causa do aumento de impressão de dinheiro. Então essa inflação foi causada pelo aumento da impressão de dinheiro, né? Pela geração de mais dinheiro disponível no mercado. Como fica mais dinheiro disponível, baixa o preço do dinheiro no mercado, baixa o valor que aquele dinheiro tem para comprar bens. Já o ouro você não consegue multiplicar, né? Acredita-se que todo o ouro do mundo caiba em 4 piscinas olímpicas. Então você não consegue minerar mais ouro do que já existe no mundo. Fora isso, chega num determinado ponto que não vale nem mais a pena você minerar mais ouro, porque fica tão mais caro, porque o ouro está em locais tão inacessíveis, que você minerar vai ser muito mais caro que o dinheiro que você consegue gerar dali. Então o ouro é um ativo escasso, é um ativo que serve como reserva de valor, ele tem o objetivo de proteger o seu dinheiro com o tempo, e tem duas maneiras principais de você investir em ouro. A primeira é você investir através de ouro físico, você comprar ouro, certo? Mas isso é uma maneira muito mais inacessível para a maioria das pessoas. E a maneira mais inacessível é você investir por meio de ETFs. Então tem ETFs de ouro, como é o caso no Brasil, por exemplo, do Gold 11, GOLD11, que é um ETF que é lastreado em ouro, certo? Ele é lastreado num ETF americano que é lastreado em ouro, tá bom? Ou, se você quer investir nos Estados Unidos, você pode investir no ETF americano GLD, que é um ETF também de ouro, certo? E o IAU. Esse IAU é o ETF de ouro americano que acaba sendo refletido no ETF brasileiro Gold 11, tá bom? Então essas são as principais maneiras que você tem de investir em ouro, de você investir em ativos que são, investir nesse caso, num ativo que é uma reserva de valor, que tem o único objetivo de proteger o seu dinheiro contra a inflação, certo? Inclusive no Brasil, nos últimos 12 anos, nos últimos 20 anos, o ouro ele valorizou mais de 12 vezes. Ou seja, se você colocou R$1.000, voltariam R$13.000 para você. Colocou R$1.000 em ouro, esse ouro agora valeria R$13.000. Se você colocou R$10.000 em ouro há 20 anos, esses mesmos R$10.000 valeriam hoje R$130.000 para você, certo? Por quê? Pelo principal motivo que é a inflação. Você pode gerar mais dinheiro quanto você quiser, mas você não pode gerar mais ouro. E o que acontece? O ouro sempre vai ser aquela quantidade, então ele se valoriza em relação à quantidade de dinheiro que você vai imprimindo e vai gerando, tá bom? E como fazer esses investimentos e por onde começar? Então, se você quer investir nesses ativos que eu falei, né? Ações, fundos imobiliários, BDRs, ETFs, ouro, ETFs de ouro, a maneira mais fácil que você tem é você abrindo conta em uma corretora, de preferência você abre conta em uma corretora que não cobre taxa para movimentações, para você comprar esses bens, nem para vender esses bens. Você abre conta em uma dessas corretoras, né? Por exemplo, como a Clear, como o Nuinvest, que é a antiga EasyInvest, que agora foi comprada pelo Nubank e virou Nuinvest.
e como várias outras corretoras que agora zeraram suas taxas. Então você pode comprar ações, fundos imobiliários, ETFs de ouro e de outros tipos de investimento através dessas corretoras. Vocês abrem conta facilmente, qualquer uma delas, a maioria delas enfim, todas elas na verdade são gratuitas para você abrir conta. Você abre sua conta, faz investimento nela e aí você vai ter esses ativos na sua posse. E aí quanto mais ativos você possui, maior vai ser a sua liberdade no futuro, mais você vai ter tranquilidade no futuro. Então, respondendo a pergunta do começo do vídeo, vale a pena você investir? É claro que vale. Vale a pena você investir tanto se você quer somente proteger o seu dinheiro, né? Para daqui a 2 anos, para daqui a 5 anos, proteger o dinheiro que você tem. Tanto se você quer fazer o seu dinheiro render mais, aumentar o patrimônio que você tem, gerar uma renda passiva, te dar mais liberdade no futuro. Como também você tem um objetivo até intermediário, como por exemplo, eu quero fazer uma viagem, mas eu não quero pagar juros quando eu for pagar ela. Eu quero comprar um carro, mas eu não quero pagar 2 carros, sendo o segundo carro que eu estou pagando somente em juros para poder comprar aquele carro. Que é o que acontece quando você financia o carro em, por exemplo, 5 anos, dá uma entrada menor e acaba pagando 2 carros somente por causa da taxa de juros, que inclusive subiu muito recentemente. Então tem que ter cuidado com isso. Assim como o preço do carro, diga-se de passagem. Então tem que ter cuidado com isso. Casa, quanto maior a entrada que você dá, menor vai ser o financiamento, menos juros você vai pagar. Então se você quer pagar menos juros, que significa basicamente que você vai ter que trabalhar menos tempo para atingir aquele bem, conquistar aquele bem, porque pensa na seguinte situação. Imagina que você vai comprar um carro. Se você dá uma entrada pequena e financia as parcelas ali com juros altíssimos, quer dizer que você vai ter que trabalhar mais, só que seu salário é constante, né? Então você vai ter que trabalhar muito mais tempo, né? Mais meses, mais anos, para poder pagar aquele bem, se você está pagando mais juros em relação àquele bem. Já se você não está pagando juros, você consegue conquistar aquilo com menos tempo de trabalho. Então, na prática, o que você está ganhando é tempo de vida quando você começa a investir, seja para proteger seu dinheiro, seja para comprar algum bem, seja para atingir a liberdade, fazendo seu dinheiro render mais ao longo do tempo, tá certo? Então, esse foi o principal recado do vídeo de hoje, tá bom? Espero que tenham gostado e se tiverem qualquer dúvida, podem mandar pelo Instagram, @Yuri_Wagner, e eu vou encerrar aqui a live tanto pelo YouTube como pelo Instagram. Valeu, pessoal. Até a próxima.